tenho certeza que é a dúvida de um monte de gente em casa. Quando a gente precisa fazer algum tratamento que o SUS não custeia. A gente fica na fila, sei lá, 2, 3 anos e a gente precisa daquilo para que a nossa vida seja, por exemplo, a hiperbárica. A hiperbárica é um movimento em que o cadeirante, em especial, ele, por conta do atrito com a almofada da cadeira, ele fica com algumas feridas, da escara, enfim. E aí a hiperbárica ajuda a acelerar o processo de desinflamação de dentro do corpo. Não é um tratamento barato e ele não é garantido pelo SUS. Porém, é super eficaz nesse tratamento. A gente consegue colocar essas notas para que isso seja também abatido ali na hora de reivindicar o LOAS? Já, para o INSS, já vai ser considerado meio que um tratamento, vamos dizer, de luxo. De luxo, né? Infelizmente. Uma coisa Eu até achei que você fosse perguntar, quando você direcionou, sobre a questão de quem não tem condição de pagar. O SUS não fornece, né? Você fica ali na fila esperando, e aí você ingressar com uma ação. Também tem essa, né? Tem exatamente. Ingressar com uma ação para que o município, o estado, enfim, tem que ver em qual relação que ela está. Se ela está na relação do SUS, o município e o estado fornece. Se ela não estiver na relação do SUS, aí é a União, tá? Esses dias até dei uma entrevista falando sobre a doença de Crohn. Que é uma inflamação que você tem no intestino, enfim. E sobre os medicamentos, que assim, tem tratamento que custa R$145 mil. Caramba! Tem medicamento que custa R$145 mil. Medicamento que custa R$50 mil. Então, você precisa ingressar com a ação contra a União. E aí não tem um plano B, tem que usar a medicação. Exatamente, exatamente. E aí, nesses casos que você precisa de um tratamento ou de um medicamento que você não tenha condição, você vai ter de entrar com uma ação para que o Estado ou a União forneça isso para você. E assim, eu tenho uns amigos que são assim... ser humano é uma experiência que deu errado, né, gente? Então, assim, eu tenho uns malandros que trabalham e ganham o benefício de invalidez. E aí, nessa modificação do governo passado, eles fizeram um pente fino que foi uma coisa pesada. Então, uma dessas pessoas, não vou falar o nome porque eu não vou dar esse mole, tá? Mas essa pessoa sabe de quem eu estou falando. Teve que devolver parte do dinheiro que ganhou, porque a Previdência entendeu que era ilegal. Porque ele já trabalhava, já ganhava mais de, sei lá, 3 ou 4 salários mínimos e recebia a aposentadoria por invalidez. Ou seja, ele não chegou lá no INSS, provavelmente recebia a aposentadoria por invalidez antes, arrumou um emprego e não foi lá dar baixa. Na verdade, pode ser, eu vou te contar uma situação que aconteceu no meu escritório. A cliente, eu dei entrada para ela do LOAS. O marido era aposentado por invalidez ganhando um salário mínimo. E até então, ele só falou que era aposentado. Eis que chega o processo do INSS e tinha lá. Ele recebia aposentadoria por invalidez e foi nomeado. Doutora, eu fui nomeado para ficar no postinho perto da minha casa, num cargo municipal, um cargo de nomeação. Quando eu olhei aquilo, eu falei, mas se o senhor está aposentado por invalidez... Que é cargo comissionado. Exatamente. Né? Só que tem contribuição para o INSS, né? Claro. Eu falei, o senhor corre o risco de ter a sua aposentadoria cessada, ter de devolver tudo com juros e multa, ainda responder um processo criminal. Caramba. Então, assim, as pessoas que querem dar um jeitinho, no LOAS acontece muito. Eu vou assinar uma declaração dizendo que eu estou separada do meu marido para eu receber o LOAS, porque meu marido tem uma renda alta, eu não vou conseguir o LOAS. Aí o marido morre, aí ela faz o quê? Ela vai lá, não, eu não quero mais o LOAS porque é um salário mínimo, não tem 13º, eu vou lá pedir a pensão por morte do meu marido. Aí o INSS cruza a informação e fala, mas se a senhora falou aqui, assinou essa declaração que estava separado, devolve, ainda responde um processo criminal. Tá? E você falou a questão da aposentadoria por invalidez. O que o INSS tem feito malandramente?
Ele fez esse pente fino. Então, um monte de gente que tinha aposentadoria por invalidez teve o seu benefício cessado. Uns de forma devida e outros de forma indevida. Os que não sabem, que não procuraram uma assessoria especializada, deram entrada no pedido novamente, aí o INSS foi lá e concedeu. Por que ele concedeu? Porque a aposentadoria por invalidez antes da reforma era 100% do salário de benefício. Então, eu estou falando até 12 de novembro de 2019, era 100% do salário de benefício. A aposentadoria depois, quando entrou a reforma em 13 de novembro, é 60% mais tantos por cento por cada ano. Então, o seu benefício, ele vai girar em torno de 65%. Caramba, olha a malandragem. Olha que malandragem. E a galera que estava de auxílio-doença lá há 5 anos, ele falou, agora eu vou te dar aposentadoria por invalidez. Bonzinho ele, né? Só que aí ele dá aposentadoria por invalidez com início agora. Tem algum motivo aí, ele tá malandramente burlando ali aquele tempo. Exatamente, ele dá com início de agora. Aí você tem que ingressar com uma ação e dizer, olha, a minha incapacidade está lá atrás, está antes de 12 de novembro de 2019. Então, o meu salário de benefício tem que ser 100%. Tem muita gente aí no Brasil que tem benefício e não sabe, hein, gente? Pelo amor de Deus. Até eu tenho. Até eu vou procurar a doutora Sarita para a gente ver isso aí.